Amigos do canal Portal X Esportes, nesta semana vamos falar com o doutor, uma das maiores referências de medicina esportiva no Brasil. Não percam esse bate-papo. Vem com a gente. Amigos do canal Portal X Esportes, eu, William Goulot, estamos começando mais uma semana de entrevistas com vocês. Hoje nós vamos falar de medicina esportiva. Um doutor, um dos mais conceituados no Brasil sobre esse tema. E hoje, comigo na banca fazendo uma entrevista, o meu amigo Danilo Castro. Tudo bem, Danilão? Tudo bem, Gulô? Boa tarde, doutor Andreoli, é um amigo pessoal. E o canal X Esportes tem o prazer de receber, né, o doutor Carlos Vicente Andreoli, professor adjunto da disciplina de Medicina Esportiva da Universidade Federal de São Paulo, presidente da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia, diretor médico da Confederação Brasileira de Basquete e sócio-diretor do Instituto do Atleta, o INA. Doutor Andreoli, boa tarde. Boa tarde, é um prazer aí estar com vocês no portal. Eu acho que é uma honra para mim estar conversando com vocês e podendo falar um pouco de medicina esportiva, que é o que eu gosto, e, é claro, um pouquinho de basquete, né, Danilo? E- Legal, doutor. Muito obrigado por ter aceito o convite. Como nós falamos, o doutor Andreoli é referência aí no basquete, principalmente, mas na medicina esportiva. Doutor, nessa linha de raciocínio, falando da medicina esportiva do Brasil, que é conceituada, a qual o senhor é presidente do Instituto, da Sociedade Brasileira, como nós estamos com projetos próximos anos da medicina esportiva no Brasil e qual o estágio que nós estamos hoje em relação ao mundo da medicina esportiva no Brasil? Eu acho que, conceitualmente, William, Danilo, a gente tem que dividir a medicina esportiva em dois grandes grupos, né? Eu acho que, primeiro, que eu acho que é o mais importante para a nossa população é a promoção de saúde, quer dizer, você fazer projetos para pacientes que sedentários que façam atividade, projetos que indivíduos com comorbidades, hipertensão, diabetes, que tem alguma dor lombar, né? Então, nisso, a medicina, existe vários projetos, né? Tanto governamentais, estaduais, de prefeitura. De 2007 para cá, surgiram as residências de medicina esportiva no Brasil. Eu acabei montando na Unifesp, eu já estava na ortopedia, e realmente isso ajudou. Existe uma Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva que cuida disso, que também atua nessa parte de promoção de saúde, de estimular o exercício, que a gente chama que o exercício é o remédio, né? Então, esse é um lado da medicina esportiva, William, que está bem desenvolvido e tem feito campanhas populacionais. O esporte de rendimento realmente é um outro caminho, né? O que mudou muito, claro, a residência, né? Ela ajudou muito a formar profissionais específicos de medicina esportiva, por isso só existiam alguns cursos de pós-graduação. E eu acho que para todo mundo, né, o acesso às informações, né, a sociedades internacionais, isso melhorou muito nos últimos anos. Os próprios ensino à distância, que agora é esse 1 ano e meio. Então, do ponto de vista aqui do Brasil, hoje nós temos a maioria das tecnologias. Era muito difícil você importar uma avaliação isocinética, você fazer um teste ergométrico. Então, hoje, principalmente no futebol, acho que o futebol foi o grande incentivador disso. Hoje, a maioria dos clubes tem centros de medicina esportiva e de fisioterapia muito desenvolvido. E os hospitais se prepararam, alguns clubes se prepararam, o vôlei, o basquete cada vez mais melhor, e principalmente a corrida e a bicicleta, né? Então, são outras atividades que surgiram e se incrementaram nos últimos anos e que hoje os profissionais conseguem atender bem essa população. E a questão da saúde mental foi bastante discutida nas Olimpíadas de Tóquio, né? Pode haver algum tipo de correlação entre a parte psicológica e lesões em atletas de alto rendimento? Como uma equipe médica multidisciplinar trabalha com esses tipos de questão? E aproveitando o gancho na sua resposta, Doc, eu sou um professor de uma academia e então não existe alto rendimento ali, mas eu estou vendo um grande número de lesões também em atletas que estão voltando agora. Qual a correlação, por favor? Eu acho que o efeito da pandemia, a gente tem esse 1 ano e meio, ela mudou muito com as pessoas, né? Assim, na parte de preparação, né? Falando de esporte de rendimento, até para a Olimpíada. Quer dizer, o cara tinha um projeto para agosto de 2020, de repente jogou 1 ano a mais. Então, isso realmente atrapalhou muito o rendimento. Alguns atletas
não tiveram um tempo adequado de treinar em alto nível, e isso realmente gera realmente para o atleta algumas alterações comportamentais, né, mentais, no sentido dessa preparação. Existe uma coisa também todos nós temos, né? Até hoje tem muitas pessoas que têm medo do Covid, né? Você vai viajar num coisa, você fica meio ansioso. Pô, será que meu teste vai... A gente viajou agora, né? Todo teste que você fazia, você ficava meio, puta, será que meu teste vai dar positivo? Será que... E realmente os atletas de alto rendimento, até antes da Olimpíada, fizeram 20, 30, 40 testes naquele período. Então isso atrapalha. E o que você falou, Danilo, é muito importante. Esse retorno ao esporte agora, e pessoas que estavam paradas há um ano e meio, eles têm aumentado o número de lesões. Aquela força muscular, aquele condicionamento físico que o atleta tinha em março de 2020, não está igual agora, quando ele parou. Porque realmente a gente, períodos de 1 mês parado, né, 3 meses, academias fechadas. Então, esse retorno gradual é importante. Eu acho que a academia é fundamental, né? Eu acho que e você trabalha, e toda essa periodização, tudo, que o atleta tem que respeitar nesse retorno gradual. E o que acontece muito é realmente o cara que quer voltar a jogar o futebol de fim de semana no mesmo nível que ele jogava, e isso tem acontecido. Quer dizer, o cara quer jogar basquete na mesma intensidade e ele perdeu um pouco essa parte do condicionamento. Então é fundamental que antes que volte, realmente ative um pouco esse condicionamento, né, Danilo? Que realmente isso pode levar a um maior número de lesões. Doutor, como o senhor citou mesmo, nem sempre o esporte de rendimento gera saúde, né? E nós observamos em alguns casos de treinamento uma sobrecarga, uma carga sobre-humana nos atletas. E hoje, alguns estudos apontam o treinamento controlado, o treinamento programado mais adequado. O senhor tem rodado o mundo em campeonatos, em equipes. O senhor tem visto nas equipes de basquete ou de outras modalidades um treinamento um pouco mais programado e controlado ou ainda muito empirismo? Eu acho que nós evoluímos muito, né? Acho que o entendimento da sobrecarga, né? O problema não é a sobrecarga, né? É como você se prepara para ela. Eu acho que é fundamental que cada equipe esportiva, que cada equipe disciplinar, técnica, comissão, entenda o perfil daquele atleta, se é categoria de base, se é adulto, se é recreativo, se é profissional. Então, é claro que um atleta, um esporte, vôlei, basquete, handebol, futebol, que existe força e potência, não dá para você treinar no ritmo leve, né? Não tem, é força e potência hoje. Você vê um campeonato de futebol inglês, você não consegue nem parar porque a bola vai e volta, você fica desesperado. E basquete, então, né, que é o nosso esporte. Então é assim, acho que é fundamental essa interatividade do técnico com o educador físico na montagem da periodização. Eu, nos últimos 3 anos na seleção, trabalhei com o Bruno Nicolatti, né, e com o técnico Petrovic. Eu nunca precisei discutir com o Bruno a sequência de periodização de treinamento ou se estava muito forte, muito forte. Ele tinha uma sintonia com o técnico e nós, médicos da fisioterapia, sabíamos que aquilo estava controlado. Então, eu passamos 3 semanas no pré-olímpico, chegaram 2 atletas machucados, nós estamos segurando e passamos todo o pré-olímpico. Né? Eu nem fui um dia no hospital, um raio-x da mão do Lucas Mariano. Tudo redondo, quer dizer, eu sabia, eu não tinha essa preocupação em relação. Então, a periodização é fundamental e eu acho que entra muito. O Danilo tem no D14, o fisioterapeuta ali, um pouco o trabalho de prevenção, esses passos, né? A medicina esportiva nisso, eu acho que ajuda muito ele no sentido de ver o nível do condicionamento daquele atleta, o nível de nutrição daquele atleta, se ele está acima do peso, se ele está abaixo do peso, se ele tem alguma deficiência. A fisioterapia consegue avaliar se aquele atleta tem algum déficit, tem algum encurtamento, se tem algum desvio postural, e ajuda nesse trabalho de prevenção. Então, eu não consigo enxergar um esporte qualquer, hein, mesmo de escola, sem você ter uma mini equipe multidisciplinar. Quer dizer, o técnico o centro, é fundamental, o educador físico, que ajuda naquela preparação também, você tem uma equipe de suporte, seja um médico, um nutricionista e mesmo um fisioterapeuta para acompanhar. Então, equipe multidisciplinar sempre, para controlar ao máximo e
ajudar ao máximo o atleta e a equipe, né? É verdade, né, Doc? E apenas aqui deixando claro que o Dr. Andreoli e o Instituto do Atleta, o INA, são parceiros da D14, né? Então fazem parte, a gente sempre encaminha os garotos lá para o Dr. Andreoli fazer um check-up, ver onde estão alguns desequilíbrios, se tem alguma coisa, não só depois, de forma preventiva também, o que a gente entende ser fundamental, principalmente nessa volta da pandemia. Mas, doutor, você foi atleta de rendimento na sua adolescência e em determinado momento precisou optar entre a carreira esportiva e os estudos. Foi uma decisão difícil? O que levou você a escolher a medicina? Eu acho que dessa história, a gente é contemporâneo, né, Danilo? Eu corri muito atrás do William, do Danilo, viu, William? Eu corri muito atrás do Danilo ali. Eu era 69, era 70, mas ele já era acima da média. Eu tinha que correr um pouquinho mais. Do treino de atleta, hoje voltando um pouco atrás, eu fui ter meu primeiro preparador físico no juvenil, com 18 anos, no Sírio, com o Fábio Mazoneto. Eu fiz o meu primeiro exercício de musculação no juvenil. Eu nunca tinha feito musculação, máquina, quer dizer. Hoje o moleque de 14, 15, a molecada... Então, assim, de dar pique naquela pista do Ibirapuera, treinos de tiros de mil foi com 18, 19 anos, né? Que foi uma intensidade. Quando eu era juvenil do Sírio, primeiro ano, era o meu terceiro colegial. E, desculpa, eu tinha acabado o terceiro colegial. Quando eu fui para o juvenil primeiro ano, eu fui fazer cursinho. Acabou o ano, eu prestei 2 especialidades. Educação física na USP, entrei. E minha irmã tinha feito medicina em Sorocaba. E eu prestei medicina em Sorocaba. E acabei entrando em medicina em Sorocaba, que foi a única que eu tinha. E aí, não foi muito eu que escolhi, não, viu, Danilo? Foi minha mãe que falou: sua irmã já fez. Então, assim, eu tinha o sonho de ser atleta, eu tinha o sonho de física. Entrei em educação física, eu joguei um juvenil naquele ano, em fevereiro do outro ano, no poliesportivo, careca. Meu cabelo tinha sido raspado na educação física da USP. E logo depois eu acabei entrando em medicina. Mas eu sempre fiz biológicos, então eu tinha vontade de seguir um pouco, dentro da parte de atividade física. E acho que a falta de eu ter entrado em medicina em Sorocaba, acho que cortou um pouco a minha... E aí segui. Aí a medicina entrou na minha vida e eu segui. Acho que essa foi a minha entrada na medicina. Engraçado, porque naquele ano, você sabe, a gente era juvenil, a gente treinava com adulto. Então, no ano do cursinho, tinha treino 2 períodos do adulto. Eu posso falar que acho que eu batei muita aula de manhã para completar o adulto lá no Sírio e acabei. E graças a Deus, assim, hoje graças a Deus, faço o que gosto e é o que eu gosto. Então, e consegui aliar, graças a Deus, a medicina, a ortopedia e o basquete. Então, por isso que acho que eu gosto tanto assim de realmente conviver, tentar ajudar todo mundo e todo mundo faz atividade física. E um final que eu queria falar, que é uma coisa pessoal, Danilo, que é uma coisa até para o pessoal ouvir, eu nunca falei isso, e vou falar aqui para você. A falta de controle de periodização da minha época, e era da época, me deu uma artrose de quadril acentuada. E hoje eu não consigo mais fazer atividade física. Então, assim, por não conseguir fazer atividade física, que eu tenho insistido tanto, trabalhado tanto e conversado tanto. Quer dizer, será que se realmente eu tivesse um controle de treinamento, assim, nunca fiz fisioterapia, a gente não tinha, né? Fisioterapia. Assim, isso que eu te falei, eu fui fazer a minha primeira musculação com 18, 19 anos. Então, isso, e jogava tudo, né? Na faculdade, então, eu jogava até pebolim. Descontrole, nunca assim. Então, eu acredito que realmente o esporte de rendimento, e a promoção são as coisas que eu gosto de fazer, mas o esporte de rendimento hoje me levou a um quadro que, infelizmente, eu não posso fazer mais atividade física de impacto. Por isso que eu insisto tanto em equipe multidisciplinar. Acho que a gente tem que conversar e realmente tentar controlar, que eu acho que essa é a nossa função como educador em todas as áreas, né? Legal, doutor. Ainda bem que o senhor escolheu a medicina. Nós ficamos felizes com isso, né, Danilo? Talvez seria um excelente profissional de educação física, mas a medicina ganhou muito mais
tendo um ex-atleta apaixonado pelo esporte, que beneficia muito nós do esporte, e nós aqui, especialmente nós três aqui, somos apaixonados pelo basquete. Doutor, em cima disso mesmo que você está falando da equipe multidisciplinar, do treinamento preventivo, como o Danilo falou, da recuperação pós-lesões, né? De todo esse trabalho, como o senhor vê hoje os atletas que estão na aposentadoria, que tem muitos atletas que no final da carreira do atleta, que ele está migrando naquela transição, né, de carreira para o extra-quadra, né? Hoje, nós identificamos muitos atletas que terminam a carreira competitiva, mas mantêm-se treinando, né? Mantém-se fora do tatame, da quadra, da piscina, mas ele tem uma transição. A medicina, como o senhor vê isso dentro da medicina, essa transição do atleta após a aposentadoria do rendimento, por exemplo? Acho que pegando até um gancho, William, eu assim, acompanho desde 2003, assim, eu ajudava um pouco o pessoal do Paulistano, né? Eu sempre fui paulistano, hoje sou Pinheiros, mas eu fiquei no Paulistano de 84 a 2010. Então, quando eu voltei para São Paulo, eu acompanhei muitas categorias, né? Eu joguei A2 pelo Paulistano, depois joguei Master e ajudava o adulto que estava começando. Esse adulto que estava começando com o Neto, depois Gustavinho. Então, assim, o que eu percebi de 2000, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, o atleta está muito mais profissional. Assim, eles estão se cuidando muito mais, estão jogando cada vez mais. Então, Marquinhos, Alex, Varejão, a gente pode citar inúmeros aqui. Realmente, nos últimos 10 anos, acho que a conscientização do atleta do que ele precisa fazer, e o Danilo sente na pele, né, isso no sentido... Eles começaram a jogar mais tempo, porque realmente os atletas estão se cuidando mais. Isso se refletiu um pouco na seleção. Os atletas amadureceram e chegavam mais bem preparados, se cuidavam mais. Entendeu? O fim de transição, eu acho que varia muito, William, de como o atleta se preparou. Eu acho que o Danilo mantém sua atividade física com as coisas da D14, com a vida. E realmente eu acho que a manutenção da atividade do atleta é fundamental, porque ele gastava 2, 3 mil calorias por dia, de repente, essa caloria. Então, mas o que eu vejo é que o atleta ele está tendo uma longevidade maior porque os atletas estão se cuidando melhor. Todos estão se preocupando. E a manutenção do condicionamento físico é fundamental. Eu acho que essa interrupção, muitas vezes, para o condicionamento, você para 1, 2, 3 semanas, já é fatal, né, William? Então, eu acredito que o atleta tem que ter, que ele precisa manter algum grau de condicionamento físico para manter a sua saúde, principalmente. Você participou de uma bolha realizada na Argentina no final de 2020. E tivemos a bolha da NBA, né? Como descrever essa experiência em meio a essa crise sanitária mundial? Danilo, realmente, a gente, logo quando começou a pandemia, eu acho que você acompanhou, a gente tentou fazer alguns protocolos, tentou discutir. E era muito louco, porque assim, a cada mês mudavam as situações, né? Então, março, abril, junho, cada semana mudava. Vamos montar uma bolha para julho. Não dá, porque daqui umas 2 semanas muda completamente. Aí veio agosto, aí campeonato em setembro, e o negócio foi passando e tal. Então, eu acho que a bolha o que eu vejo dos jogos que estão voltando, agora com a vacina isso melhora muito. Sem a vacina, tinha que ter o controle do exame do RT-PCR do nariz constantemente e coisa. A Espanha começou fazendo, né, as bolhas, mas testando quase todo dia. E a bolha da NBA, com os testes, a gente fez com o Splitter, né, uma live falando que testava todo dia, né? Então, isso envolve, claro, financeiramente, uma coisa que a gente tem. Eu acho que agora, Danilo, as coisas que a gente conhece mais a doença, né? Os campeonatos paulistas de base voltaram com algumas regras, o paulista adulto, os brasileiros que estão correndo. Eu acho que a vacinação, ela tem um papel fundamental no sentido de controle. Mas as bolhas em si, que é a sua pergunta, naquela época, a gente não tinha muito a vacina, né? Então tinha que ter a bolha e tinha que ter o controle desse de ir e vir. A gente teve até um atleta do Paulo Zéles, antes de um atleta feminino, que naquele fim de semana, na sexta, ela queria voltar segunda, que ela queria viajar, visitar a mãe dela em algum lugar. Eu falei, não dá para sair agora. Você vai viajar, ter o contato, voltar e a gente vai viajar. Quer dizer, aí que... E
esse atleta acabou pedindo dispensa, porque a gente insistiu, cara, não dá para sair da bolha e a gente vai viajar numa bolha tudo junto. Então, realmente, foi um controle muito difícil, quer dizer, mas isso foi muito controlado pelos testes. Agora também na viagem do pré-olímpico, vários testes, né? E sorológicos, tudo, e a gente acabou chegando na Croácia, chegamos na Polônia, mudamos de cidade, fizemos testes, chegamos na Croácia, fizemos 2 testes, fizemos testes para sair. E então, mas uma coisa é bolha, não pode sair. Isso que bolha é uma coisa que é o nome disso. Quer dizer, na Croácia nós não saímos do hotel. Hotel, quadra, hotel. Não tinha. Isso que era de frente para uma praia maravilhosa na Croácia, com o sol de 40 graus. E não saímos e conseguimos controlar, mas acho que a vacinação que está mudando muito, né, Danilo? Então a gente está um pouco mais. Mas tem que tomar os cuidados. Eu peguei Covid há 4 semanas, mesmo vacinado. Não sei de onde eu peguei e sempre me protegi. Acabei saindo, mas o controle tem que manter, né? Por enquanto, acho que a gente tem que manter e talvez acho que a gente vai ter que todo mundo tomar a terceira dose e seguir, por enquanto, ainda com as proteções. Legal, doutor. Bom, agora, fugindo um pouquinho da medicina esportiva, vamos falar de basquetebol, que é outra paixão que o senhor falou que nós temos, né? E o senhor falou aí também que por muitos anos foi paulistano, viu a carreira do Gustavinho, e nós tivemos nesses dias aqui a escolha dele, né, como novo head coach da Seleção Brasileira de Basquetebol. Queria que o senhor falasse um pouco dessa escolha dele, desse novo cenário da Seleção Brasileira de Basquetebol, ou possivelmente com ele à frente e ver quais possíveis mudanças. Falar um pouquinho dessa escolha do Gustavinho como novo head coach da Seleção Brasileira. Eu acompanhei o Gustavinho, né, desde o início dele, né? Eu fiquei no Paulistano até 2010, então ali no começo de 2000 para frente, todo o começo dele com categoria de base no Ipiranga, depois ele foi para o jogava no Paulistano, era técnico, depois ficou técnico dos dois. Eu acho que a gente tem que valorizar, né? Um técnico brasileiro e um cara batalhador, um cara que desde o começo quis ser técnico, um cara que estuda, um cara que está à frente, é um cara vencedor, né? Eu acho que o técnico tem isso também, né? Um cara que tem o vencedor. Em 2010, eu saí da seleção e ele acabou entrando na seleção em 2012. Então, na seleção, eu não tive tanto contato com ele. Agora, retornando, é claro, hoje o Bruno, da nossa comissão, já é do Flamengo, né? Então, esse contato, ele faz parte. E ele já trabalha com equipe multidisciplinar. Hoje tem o Cuidar no Flamengo, que é uma super estrutura. Tem já uma equipe multidisciplinar. Então, primeiro que eu acho que é merecido para ele, por tudo que ele fez dentro do basquete. E a seleção de basquete, acho que só tem a ganhar. Eu acho que a gente fala, né, a força que ele tem de trabalhar e de transmitir, essa energia é fundamental. E principalmente no basquete, né, que quando a bola sobe, né, Danilo, o negócio não tem jeito, o negócio tem que ser intenso. Eu aqui, Doc, eu quero concordar com as suas palavras, né? Também dizer que o Portal X Esportes ficou muito feliz com essa escolha do Gustavinho. É um cara que jogou muito bem as categorias de base, né? Para quem não sabe, o Gustavinho foi um belo armador. É um cara que passou todas as etapas enquanto técnico, então categoria de base, todas as categorias de base, depois foi seu terceiro assistente, né? Porque era o Cláudio Mortari, José Neto era o segundo, depois foi assistente do Neto, depois assumiu o time principal, foi assistente do Rubem Manhano, para quem não sabe. Então, é um cara extremamente preparado. Dos últimos 4 NBBs, ele chegou em 4 finais, 2 com o Paulistano, então ele foi vice-campeão. E os 3 últimos títulos dos campeonatos nacionais estão na mão do Gustavinho. E hoje no Flamengo, como você disse, merecidamente ele está com uma estrutura fantástica. É um cara super trabalhador, super sério. E nesse momento de renovação, né, doutor Andreoli, você que estava em 2016 no Rio de Janeiro na Olimpíada, você que está agora com a seleção brasileira, esteve na Croácia, sabe que é um momento de renovação. Acho que ninguém melhor do que ele, que está aqui no basquete nacional acompanhando jogo a jogo, vendo esses novos talentos, para dar
essa cara para a seleção brasileira, que a gente sabe, é muito difícil. É um trabalho longo, é um trabalho árduo, né? Mas eu tenho certeza que ela está na mão de um técnico super capacitado, de uma comissão técnica na qual você faz parte super capacitada, doutor. Não, sim, eu acho que tem que deixar todo o sucesso ao Gustavo e por tudo que ele fez, né? Acho que ele tem uma história muito bonita, né? Que nem você citou. E é o momento de trabalhar, não tem jeito, a gente tem que remar. Eu acho que você trabalha a gente vai trabalhar com atleta formado, mas você que trabalha é muito difícil formar um atleta, então a gente tem que trabalhar, não tem jeito, a gente vai ter que formar esse pessoal e dentro da seleção, acho que o Gustavinho tem toda a competência de buscar a classificação para o pré-mundial e para a Olimpíada de Paris. Doutor, só para a gente entender um pouquinho, nessa linha de seleção de basquete também, a Paixão, nós temos um programa aqui que é o X do Basquete. Um dia a gente pode convidar ele, né, Danilo, para falar só sobre basquete, né? Sim, Seria sim. uma, seria uma pessoa sensacional. Depois o senhor olha lá, a gente tem um programa aqui, quando está os campeonatos, semanalmente, a gente fala só sobre basquete, né? Eu mais como curioso e o Danilo como especialista, mas eu acho que a participação do senhor ia ser muito legal. Nós já comentamos diversas vezes, né, sobre o Gustavinho também. Eu penso igual a vocês, acho que é uma boa oportunidade. Se o momento é de transição, o nome dele, eu acho que seria o ideal mesmo, na minha opinião, só como um comentarista, como um apaixonado pelo basquete, não como especialista. Mas, como o senhor vê, como o senhor teve na transição lá de 2010, teve na Olimpíada 2016, teve nesse pré-olímpico que bateu na trave aí, né? E a gente sempre comenta nesse X do basquete quais são realmente as reais chances do basquete brasileiro classificar para próximos Jogos Olímpicos. Tendo em vista que eu e o Danilo já comentamos em algumas oportunidades, doutor, que nós entendemos que o basquete é uma das modalidades com a classificação mais difícil que tem, por conta da quantidade de equipes, né? E o grande número de equipes com alto nível de basquete, né? Devido à NBA, devido ao basquete americano sempre estar classificado, o país sede. Então a gente sempre norteia o nosso pensamento que é difícil o basquete classificar. A vaga do basquete realmente é difícil, tendo visto que algumas grandes seleções ficaram fora dessa Olimpíada aí com grandes times. O que você entende? Qual é a real chance do Brasil aí classificar para as Olimpíadas de Paris 2024? Eu acho que é passo a passo, William. Primeiro, eu acho que tem as classificatórias para o pré-mundial, né? Acho que a gente está numa chave que a gente consegue classificar, depois vai juntar com outra chave, são 6 janelas. A gente tem toda a condição de ficar entre os 5 primeiros e classificar para o Mundial. Porque quem vai definir muito esse sarrafo, vamos dizer assim, para a Olimpíada é o Mundial, né? Os 2 primeiros da América e depois alguns times que vão ficar para o pré-olímpico. Então, ela vai depender muito da chave e da classificação do Mundial. Quer dizer, você vê, voltando um pouco atrás, a gente falando aqui de basquete, né, que eu estava no Mundial da China, a gente ganhou da Grécia, né, saiu invicto da chave. A gente pegou um time tal da República Tcheca, que não era. Cara, os caras foram no Canadá, ganharam do Canadá e ganharam da Grécia e foram para a Olimpíada. Quer dizer, a gente sentiu realmente, era um time muito encaixado, um time que jogou muito bem contra a gente. E realmente naquele dia é difícil, mas realmente aquele jogo aqui não encaixa. Então, às vezes, um jogo nesse nível, e na época o jogador, o time, o Satoransky, daquele pessoal, eles fizeram um jogo muito bom contra a gente. Então, não cabe aqui falar de técnica, mas estou te falando assim, que realmente é muito equilibrado, né? Um pouquinho que você descuida. Então a classificação para Paris ela é possível, mas ela vai depender muito da nossa, primeiro, tentativa pelo Mundial e depois a classificação. E até corroborando o que você falou, William Danilo, as 4 chaves do pré-olímpico, a do Canadá classificou a República Tcheca, a da Croácia classificou a Alemanha, a da Lituânia foi a Eslovênia e da Sérvia foi a Itália. Quer dizer, os 4 times das casas não classificaram. Quer dizer, é muito equilibrado. Então, realmente, você tem que estar preparado. E até para dar um feedback para vocês, eu acho que ele está falando de basquete, a gente chegou muito preparado para aquela final contra a Alemanha. Assim, se você me perpua, aquela clássica pergunta, né? O que você teria feito de diferente ali? Cara, sim, entendeu? Aqui, assim,
né? Saímos aplaudidos pela torcida da Croácia, 27 pontos, contra a Argentina. Jogamos antes contra a Alemanha, eles descansaram menos, eles não estavam jogando tão bem. E o basquete, Danilo, ele é ele é cruel, ele é cruel. Então, mas tem chances. Eu acho que é uma geração muito nova, na mão do Gustavinho. Eu tenho certeza que ele vai fazer os caras jogar. Eu acho que nós temos aí 1, 2 anos para amadurecer alguns jogadores e mesclar com jogadores veteranos que já têm muita experiência e ir para cima. Acho que tem que sair, Danilo. Doutor, só para completar, né, Danilo, o basquete é cirúrgico, né? Para aproveitar que o senhor está aí, pegar o jogo que a Alemanha teve contra o Brasil, né? Que ali eles jogaram o pré-olímpico todo bem, mas o jogo contra o Brasil, excepcionalmente, a Alemanha foi demais. A República Tcheca, nesse Mundial, o jogo que eles encaixaram com o Brasil, naquele jogo também, né, Danilo? Eu acho que isso aí é demais para o esporte. Pegar aquele dia, todo mundo encaixou o jogo, muito Não, mas isso faz parte do não, você esporte. voltar atrás e falar que como que a gente ganhou da Grécia. É? Não, Cachamos, é? a gente está falando de basquete esse finalzinho, a gente ficou no mesmo andar que a Grécia no Mundial. Cara, passava os caras, você fala, não é possível, era Slocas, coisa, aí viu o Prince, aí viu o irmão do Tetocopos, aí, passava uns 10 caras que você fala, meu Deus, o que é isso aqui? Não, esse ganha 3 milhões no céu ano, esse ganha 2 milhões. É louco, não adianta. E aí. A verdade, Doc, é assim que vai ter que aumentar essas vagas, né? Parece que já vai aumentar, né? Já vão aumentar essas vagas, porque o basquete é realmente extremamente competitivo. A gente sabe que o brasileiro é imediatista, nós aqui não somos, a gente obedece os ciclos, né? O portal X Sports entende assim. A Rússia ficou fora, a Lituânia ficou fora, a Grécia ficou fora, e eu posso. O Canadá ficou fora, a geração do Canadá é fantástica. Eu posso enumerar aqui mais umas 8 equipes que poderiam estar nos Jogos Olímpicos e não estavam, só para a gente ver o nível realmente que o basquete mundial apresenta hoje em dia, né? Então, concordo com você que foi o melhor basquete do Brasil apresentado naquele pré-olímpico, né? Aquele pré-olímpico o Brasil sobrou. E teve o dia que você falou, poxa, mas não encaixou de mas o Mo Wagner não fez aquilo em nenhum outro jogo, não ficou perto de fazer aquilo na Olimpíada. Eu comentei a Olimpíada, eu falei, caramba, cadê o cara? Mas naquele jogo, é um cara de alto nível, ele acertou um jogo realmente fantástico que de repente poderia ter mudado a nossa sorte. E vou te falar, Doc, essa é a graça do esporte. Você sabe que assim, vamos falar de esporte, contar história, eu acho que isso é legal. Nós jogamos antes contra o México e eles jogaram depois. E eles chegaram tarde no hotel, tipo 8, 9 horas. No outro dia, 2 horas eu já estava meio pronto, umas 9, 10 da manhã, o jogo era acho que 2 da tarde. E 3 atletas saíram da Alemanha para arremessar. Ele e os 2 pivôs. Assim, o cara foi lá e acordou de manhã, mesmo ter cansado, foi lá e treinou arremesso. A gente não foi, porque o jogo era 1 hora, 3 horas, mas eu lembro que ele voltando do ônibus do treino de manhãzinha falou: puta, que esses caras? Os caras estão cansados, o cara foi arremessar, cara. Pô, os caras não vão aguentar correr, né? Correu demais. Ô, doutor. Doutor, o tempo é curto, a gente poderia ficar aqui horas falando de resenhas de basquete, mas vamos deixar o convite aí. Você que falou para falar de basquete, William, por isso não, que começou eu a contar a adoro. história aqui. Por isso que o convite já está feito no ar aqui para o X do Basquete. Assim que a gente retomar um dia, vamos marcar lá na quadra da competição, vai dar uns arremessos com o Danilo lá e vamos fazer Pô, eu tô esperando esse convite há 25 anos, pô. Eu tô esperando esse convite aí. Mas eu só chamo o Urbano, só chamo o pessoal lá, o Dabos. Você sabe que uma notícia até para os nossos para nossa audiência, né? O Portal X Esportes fechou uma parceria agora também com a Academia Competition. Nós vamos fazer algumas entrevistas lá, então vai ser na quadra, talvez no auditório. É uma notícia de primeira mão aí para nossa audiência que nós fechamos uma parceria bacana
com a Academia Competition. Nós sabemos que nós podemos contar com você também, né, com o Instituto do Atleta. Então, assim, cara, estamos agregando só parceiros realmente de peso, parceiros de altamente competentes para estarem juntos com o nosso portal aqui. Não, Danilo, obrigado aí. Eu acho que eu queria deixar dois recados. Eu acho que sim, realmente, puta, nossa parceria ali com o Instituto do Atleta, eu acho que eu que agradeço aí por confiar na gente, no Instituto, eu acho que a gente está à disposição. E eu acho que aqui também, Danilo, a gente tem que ser, eu acho que eu trabalho dentro da Unifesp, então hoje existe o CET, que é o Centro de Traumatologia do Esporte, para todo aquele basqueteiro é um atendimento pelo sistema SUS, né? Ele fica localizado na Estado de Israel 636, tem todas as especialidades, medicina esportiva, joelho, ombro, fisioterapia. Então, existe um site www.set.med.br, tem o telefone, os contatos, a pessoa liga e marca a consulta pelo Sistema Saúde Único de Saúde, que é pelo SUS. Só precisa da carteirinha do SUS. Então, a todos aqueles que, por incrível que não tenham condições, estejam precisando, a Unifesp, o SET, está à disposição para todos os atletas serem atendidos lá. Assim, é só ligar. Legal. Nós vamos deixar, doutor, depois você manda direitinho, a gente coloca na descrição do nosso vídeo, nós colocamos todas essas informações aí, para o pessoal que estiver nos assistindo também poder ter essas informações caso alguém não tenha. Bom, muito obrigado, doutor, pelo atendimento, atendeu o nosso pedido de prontidão. O tempo nosso está acabando, mas eu queria agradecer a fala do senhor, tanto apaixonada pelo esporte, tanto da parte técnica da coisa. Então, por exemplo, o senhor entende tanto da parte da medicina esportiva, que é um especialista, e a paixão pelo basquete. O pessoal que assiste o nosso canal, aqui, nosso portal, eu acho que vai enriquecer muito essa entrevista. Só tenho a agradecer. É isso, Danilão? É isso aí, doutor Andreoli. Mais uma vez, muito, muito obrigado mesmo aí pelos esclarecimentos, pela amizade, pelo carinho de sempre. Vou te dizer, continuamos juntos. Não, estamos juntos. Pô, quiser falar de medicina, basquete, é só falar que a gente fica contando história o dia inteiro aqui, né, Danilo? Muito Maravilha. obrigado pelo portal, eu acho que só tenho que agradecer. E contem sempre comigo, e tanto com o INA quanto a universidade. Isso, nós finalizamos mais uma entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem, deem aquela moral no nosso canal. Quem não se inscreveu, façam, ative o sininho e até a próxima semana. Valeu, pessoal. Valeu, Danilão. Tchau, Um tchau. abraço.